versículo de número 13, que vai dizer assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aí no versículo de número 33, vai dizer assim: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com ela, viu, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Agora no 35, irmãos, Jesus chorou. Eita. E 36 vai dizer assim: ó, disseram, pois, os judeus: vide como o amava. Pode se assentar em nome de Jesus. Irmão, esse texto é muito riquíssimo, a gente sabe disso, ele é tremendo. Ele vai falar, aleluia, de um homem que estava 4 dias morto, cheirava mal e tal. A gente sabe essa história. Jesus ressuscita, é uma coisa linda, coisa tremenda. Só que Deus falou comigo, não foi na questão da ressurreição, irmãos. O que soou no meu coração foi, sabe o que, irmãos? Lázaro é mencionado como amigo. Lázaro era amigo. Lázaro era diferente de um amigo, como do nível de Judas. Só que soou no meu coração o seguinte, irmãos, que por mais que ele era amigo de Jesus, irmãos, Jesus, ele não se deixou levar pela amizade. Entenda isso. Ele era amigo, sim, ele era amigo, mas Jesus não chamou ele para o apostolado. Jesus também não chamou ele para um diaconato e por aí cima, não. O que soa no meu coração? Tem gente que vai ser muito bom como um amigo. É verdade. Mas não vai ser muito bom como um pastor, como um presbítero, como um diácono. Meu Deus, Jesus, aleluia. Aleluia. A gente precisa começar a separar as coisas. Verdade. Que amigo é amigo, às vezes situações são violadas, às vezes dentro da igreja. Por quê? Porque às vezes alguém é amigo, alguém às vezes até ajuda no dízimo, nas ofertas, até mesmo na obra. Aí a obra se confunde nessa trajetória e coloca alguém que não tem um chamado para ser aquilo que não é para ser. Quem foi chamado, foi chamado. Quem não foi chamado, não foi chamado. Mas não é pelo fato de ser amigo, ou de ser apóstolo, ou de ser pastor, aleluia, que um é menor do que o outro, porque não é dessa maneira. É Jesus dizendo: cada um, aleluia, tem o seu valor, mas no qual foste chamado. Se foi chamado para limpar o banheiro, limpa o banheiro, mas limpa com alegria. Meu Deus, tu és santo, Porque aleluia. ninguém é priorizado porque está com a vassoura na mão. Porque a melhor coisa é alguém estar na direção com a vassoura na mão, aleluia, que fazendo o microfone de um fuzil, meu irmão. Meu Deus. Glorificado seja o nome daquele que me guerreira para É nós sempre. lindo, Jesus. Às vezes é pai, está na presidência da igreja e quer passar para o filho, mas os filhos é igual o filho de Eli. Não é para ser. Mas é uma regra também não. O que é desconfio comigo também, que tem gente que recebe do pai a herança. É só a gente olhar para a Bíblia, que se for a gente Timóteo, não fala a memória, que ele recebeu da mãe dele, mas na verdade foi gerado na sua avó nisso. Eu posso esperar de cima. Eita Deus! Aleluia. Que vai se deixando segmento e por aí se vai. Mas volto a dizer, não podemos confundir. Aí que entra a visão espiritual para certas coisas. É que a direção está observando quem é e quem não é. Quem é para estar em tal lugar e quem não é. E uma das coisas que nessa passagem me chamou a atenção, que quando vai falar com Jesus, ele era um amigo, Jesus amava, e é o único texto que diz que Jesus chorou por alguém.
Jesus não chorou nem por ele próprio Glória. quando foi pro madeiro. E quando a mulherada começou a chorar, Jesus falou assim: choraste por mim? Choraste por vós mesmos. Aleluia. Maravilha. Só que Jesus não vai depressa É. ter com Lázaro. Ó. Jesus, ele vai para uma missão. O que Deus falou comigo? Tem uns amigos hoje em dia que gritam socorro, já quer você do lado, mas esquece que às vezes você já está incumbido de outra Meu missão. Deus, oh, glória. E você tem que ir lá executar a missão primeiro. Aí o que acontece? Nunca vi que amigo é esse? Tu pede socorro e não vem de imediato. Precisamos entender que há um tempo determinado para todas as Oh, coisas. glória, obrigada a Deus. O meu socorro não chegou porque não é o momento determinado. O meu amigo não vem porque não é o momento determinado. Meu Deus. A gente precisa entender isso. Precisamos separar isso. Glória. Eu olhei para outro texto dentro da Bíblia, quando Jesus chama três discípulos na cura de uma menina. Mas não eram 12. Só foi 3. Porque nem todo lugar é para estar todo mundo junto. Meu Deus, é desse jeito aí. Deus grande, aleluia. Jesus fez acepção, não fez acepção. Ele só dizia o seguinte: para vocês não dá, mas esses 3 eles estão com essa responsabilidade de ver algo e não passar adiante, porque de repente os outros iam ver algo e ia passar adiante. Tem coisa que acontece que não é para se passar adiante. E às vezes dentro das igrejas acontece isso. Ah, a liderança tem que dar satisfação. Alto lá. Porque não é você que manda a liderança. Tem coisa que Deus mostra para a liderança dizendo: você está vendo? Mas ó, fica calado. É desse jeito aí, é verdade. Porque agora armaram-se um conselho dentro das igrejas. Vamos enquadrar o pastor. Eu estou falando isso aí, irmãos, porque eu ando muito. E a gente vê certas coisas surreal. Verdade. Passou 3 meses, pastor não movimentou nenhuma obra da igreja, quando deram dinheiro. É assim que funciona. De tanta gente, tantas pessoas martelaram a liderança da igreja. Aleluia, pastor não pode mais dar um passeio. É o dinheiro da igreja. É só dessa maneira. Meu Deus. É raro quando se esbarra num lugar que alguém se preocupa com a liderança. Que alguém se preocupa com o teu próximo. Que a irmã está precisando se preocupar, se colocar no lugar do irmão. É verdade. Onde está a sua dor? Compartilha comigo. Você está chorando, deixa eu chorar contigo. Meu Deus, Deus lindo. Não é assim que diz a Bíblia, chorar com os que choram. Não é dessa maneira que funciona. Ué,